Quando começamos a meditar na palavra de Deus e ver as coisas que estão ali, como é importante a vestimenta, como Deus dá importância a isso. Não só pelo modo de vestir-se normalmente, mas principalmente de poder estar com Deus, poder estar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz revestir de Cristo. E eu comecei a meditar em várias coisas poderosas da Bíblia. E no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, o que está escrito ali? O Senhor, o quê? O Senhor Deus fez túnicas. Túnicas de pele para Adão e sua mulher. E os vestiu. Irmãos, se nós chegarmos aqui, no livro de Gênesis ainda, no capítulo 1, no verso 26, a Bíblia diz que o Senhor Deus disse assim: façamos, quero que preste bem atenção nisso, façamos o homem, quem? A nossa imagem, um ser semelhante a nós. E o que vai acontecer? O que está escrito aí? Ele vai dominar sobre os peixes do mar, enfim, um monte de coisas. Todas essas coisas Deus já tinha criado. Agora Ele vai construir um ser semelhante a Ele. Presta atenção. Eu sempre fiquei assim, estudando e buscando. Falei, eu não posso entender como um homem, Adão, um ser tremendo, um ser que não fez escola, não fez faculdade, começou a dar nome a animais, começou a fazer uma série de coisas, e que, de repente, por comer um fruto, ficou com vergonha porque estava sem roupa? Eu falei, não me contento com isso, tem algo a mais. Tem algo a mais. A Bíblia nos ensina coisas poderosas. Naquele momento, Adão era um ser espiritual. Era um ser semelhante aos seres que estavam no Éden. Satanás estava no Éden. A Bíblia diz isso. O Éden sempre existiu e sempre existe e ainda continua existindo. O próprio Jesus falou ao ladrão que estava ao lado dele, ali na cruz: você vai estar comigo hoje no paraíso. Ali está o paraíso, o Éden. Então, no jardim do Éden, a glória de Deus estava ali. Você entende que um homem que tinha comunhão com Deus, porque se a Bíblia diz que o ser natural, por causa do pecado, porque nós somos contaminados, não podemos olhar a face de Deus, como pode um homem conversar com Deus e cultuar no Éden, se não for semelhante? Não tem como. Então, irmãos, quando Deus faz roupas para ele, não era para cobrir nudez. Não era só isso. Porque agora ele perde a característica do corpo espiritual. Então, um corpo espiritual sofre, adoece, tem dor,
tem uma série de coisas. Então ele olha agora um para o outro e eles sentiram o que eles perderam. Se nós não sofrermos até sangrar por causa do pecado, nós perdemos as características de Deus. Você tem que olhar para as suas coisas e dizer: meu Deus, eu preciso mudar nisso. Eu preciso acabar com essas coisas. E aí ele faz o quê? Ele diz: eu vou agora proteger meu filho. Vai haver um sacrifício. E com esse sacrifício, ele vestiu. Não foi só a pele do animal. Ele precisava daquele sacrifício até o dia do revestimento em Cristo. Por que então teria que Jesus, quando ofereceu a vida dele, por mim e por você, ir ao Hades, um lugar onde está sendo guardado essas vidas que estão vivas, espíritos que estão ali em cativo, quer dizer, numa região. E a Bíblia diz que ele desceu ali para falar aquelas vidas todas. Vocês ouviram falar sempre da promessa, mas nunca viram. Então eu vim me apresentar. Eu sou a promessa. E é por isso que no livro de Hebreus diz que ele subiu e levou cativo e cativeiro. Ele levou o cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, quando você entende isso, aceitar o Senhor Jesus não é simplesmente fazer parte de uma igreja. Fazer parte de uma igreja é uma necessidade, porque ela te ajuda a te manter a tua fé, a palavra, a tua esperança. Mas ela não te salva. O que te salva é você crer no Senhor Jesus Cristo, ser o Senhor da tua vida e deixar realmente Ele revestir você. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Então eu comecei a entender e falei: meu Deus, então agora eu estou entendendo o que Adão sentiu. E ele procurava alguma coisa para pôr no corpo novamente, não só para cobrir uma nudez. Eles já estavam acostumados a isso. Outros seres espirituais estavam ali. Mas os seres espirituais agora, ele tem uma distância dele. A Bíblia diz que quando Jesus foi glorificado, ele volta à terra. Ele fica por vários dias aqui. E de repente ele está indo no caminho de Emaús, junto com 2 discípulos dele, conversando. E a Bíblia diz que ele ali do lado e conversando não o reconheceram, porque agora ele está glorificado. Mas você entende que eu não sei como te explicar isso, porque há coisas que você tem que entender em revelação. Ele está agora ali do lado, com um corpo glorificado, mas os discípulos não. E não há reconhecimento. Então agora você pensa em Adão. Adão está olhando agora os seres espirituais, mas ele não se mistura mais com eles. Então ele pega qualquer coisa lá para se cobrir. Mas não basta qualquer coisa. Precisava um sacrifício. Não existia a morte. Não existia o comer de carne. A parte de alimentação do homem era totalmente diferente. Adão viveu muito, com muitos anos de vida. O DNA estragou tudo. Quantas vezes Deus quer construir coisa tremenda na nossa vida? Na casa, no lar, em você mesmo. E a gente estraga. E estraga mesmo, irmãos. Todo mundo está sujeito a isso.
A Bíblia diz isso. Todos estão sujeitos às mesmas paixões. Mas há uma coisa que, quando Deus pediu que colocássemos lá um tapete, não é simplesmente um tapete, é um lugar, como se fosse um memorial, para que quando você olhar para ali, ou participar daquele espaço, te lembrar que tem coisas para se arrepender. Tem coisas para se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no seu capítulo 3, ele fala da promessa. Ora, as promessas, presta bem atenção nisso, foram feitas a partir do verso 16. Vamos pegar do 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. E o que mais diz? E a sua descendência. Descendência de quem? De Abraão. Então a promessa é a Abraão. Ora, para mim entrar e ficar debaixo de alguma coisa, eu preciso entrar naquela família. Se aquela família tem uma série de coisas, eu preciso fazer parte dela. Então, o que Deus fez? Deus falou, eu vou fazer uma promessa a Abraão, mas do lombo de Abraão estava vindo Jesus. Ora, se eu quero entrar nas bênçãos de Deus, nas bênçãos de Jesus, eu tenho que entrar na família dele, e eu só posso entrar pela aliança. Então a Bíblia diz assim, você entrou, você foi enxertado. Irmãos, a ceia é um memorial, como é um memorial a aliança que você carrega na tua mão. Se você toma a ceia por tomar, é a mesma coisa que ter um anel no dedo, e aquilo pouco importa para você. Porque aquilo é um memorial para dizer, há uma aliança. E quem quebra a aliança se ferra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus disse, há um sangue de arrependimento. Quando olhamos para a ceia, era para lembrar que em Cristo Jesus, quando eu tomo desse pão, tomo desse cálice, eu estou dizendo, eu faço parte da aliança que foi feita de Deus com Abraão. É claro aqui na Bíblia. E ele diz mais. E diz, as descendências, como falando de muitas, diz, não diz, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Sem Jesus, sem estar alinhado a Jesus, meu irmão, até as leis da terra, você pode ser parente de quem for, se quebrar as regras, você vai pagar multa, você vai preso. São regras. Não quer dizer que você deixou de ser um brasileiro, ou deixou de ser qualquer coisa. Não, você continua sendo. Só que quebrou regras. E a Bíblia diz em estatutos e mandamentos. Nós estamos para viver tempos bem complicados e difíceis. E bem caros. Não é só por causa de uma guerra, mas sempre existiu guerras. Eu não sei, aqui falo eu, se essa guerra que está acontecendo agora é a guerra que a Bíblia trata na palavra.
Se for, é a última. É a última grande guerra. Onde fala de Gog e Magog. O rei da Pérsia, Irã. Se não for essa última guerra que a Bíblia cita, profeticamente, porque nada do que foi profetizado deixou de se cumprir, então é mais uma guerra. Mas nós temos que prestar atenção aos fatos que vêm vindo. A Bíblia diz assim, que Deus iria colocar sinais nos céus. O homem não se contenta com a terra, aliás, nem conhece bem a terra. Nós temos ainda lugares que não estão conhecidos, explorados. Temos o fundo do mar, por exemplo, que muitos lugares ainda não exploramos, não sabemos o que tem lá embaixo. Queremos uma tecnologia para ir até a Lua ou Marte, mas não temos uma tecnologia que nos leve até o mais profundo do oceano. Só que essas sondas que estão aí, que soltaram, que já algumas estão já há muitos anos correndo os céus, e estão distante da Terra muitos, muitos quilômetros. Algumas estão mandando sinais que estão mudando a física que se conhece. Achava-se que todo o sistema dos céus tinha um limite. Só que eles agora viram que não tem limite. Ou seja, como a Bíblia diz, tudo que a Bíblia diz o homem não aceita. O universo está crescendo em expansão. Por quê? Porque Jesus disse assim: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pensa que você vai morar onde, meu irmão? Vai receber vestes brancas, uma lira ou uma harpa, e vai tocar, vai viver o resto da eternidade tocando a harpa. Você acha que Deus levantou um monte de vagabundos, se lá está escrito que isso, vagabundo não entra? Mas nós vamos morar numa nova terra, num novo céu, e ali nós vamos ter uma nova vida, e o Cordeiro será adorado o tempo todo. A liberdade vai continuar ainda, nós vamos se alimentar, nós vamos comer, nós vamos ter uma vida normal, só que não será uma vida como vivemos aqui. Não se darão mais a casamentos. Nós teremos uma vida de adoradores, de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. A terra é só a escola, um cursinho que a gente faz para ir para o céu, irmãos, para ver como nós vamos se portar lá. Se você aqui embaixo sabe se portar bem, quando for a nova vida, vai ser tremendo, porque é um novo corpo, um novo nome. Não tem dor, não tem choro. A Bíblia não dá detalhes de quanto tempo passou com Adão vivendo dentro do jardim do Éden. Mas ele deve ter vivido muito tempo ali. E eles viviam bem. Mas tudo dava certo. Não havia briga de animais, não havia briga de nada, não havia morte. Mas de repente, irmãos, a coisa que mais assusta as pessoas entrou: o medo. O medo. Muitas coisas nós não fazemos porque nós temos medo.
medo. Algumas tomadas de posições que você pode fazer, mas você tem medo. Tem medo de mudar, tem medo disso, tem medo do outro. O medo afasta, o medo causa dor, o medo causa temor, a gente tem medo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem medo de morrer. Você não vai sentir mais dor. Você vai estar com o Senhor. Irmãos, a gente faz de tudo para ficar grudado nessa terra. Enfia tubos, fica entubado, fica não sei o quê, fica isso, fica aquilo. E tem gente que diz, olha, eu pergunto para a pessoa, como está tal parente? Está bem, está em casa, está sendo cuidado, mas está muito bem. Quem está bem, não consegue nem limpar o traseiro sozinho, você vai estar bem? Pelo amor de Deus. Não, está sofrendo. Então, o medo se afastou das coisas de Deus, e de repente Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, chegam na tarde para ter um culto com Adão, e ele chama. Ele sabia que alguma coisa tinha mudado. E Adão se esconde. Por quê? Ele fica escondido, até que ele chega em Adão e diz, Adão, o que se passa? Ouvi tua voz, e tive medo, e me escondi porque eu estava nu. Mas como ele estava nu? Ele já tinha feito uma veste. Você está entendendo que agora Adão entendeu? Eu perdi as coisas espirituais. Eu estou nu. Quantas vezes nós pisamos na bola e sente aquele peso do pecado em cima da gente e diz, meu Deus, o que será de mim agora? A Bíblia diz que quando nós chegamos nesse estágio, nós vamos produzir frutos de arrependimento. Arrependimento tem fruto. Não é só pedir perdão e desculpa, tem que ter fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E fruto tem mudança. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia continua dizendo assim, a partir do verso 17, lá ainda em Gálatas capítulo 3, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Ou seja, um completa o outro. Quando Jesus está no momento com os discípulos, e ele vai ao monte, e ele leva 3 discípulos junto com ele, e ali naquele momento ele brilha, e aí aparecem quem? Elias e Moisés. E ele no meio, estendendo a mão e unindo as duas coisas. Moisés, que representava a lei, Elias, que representava profeticamente a promessa. Então, Jesus não veio abolir nada. Não, apóstolo, não estou na lei. Não, a lei continua valendo.
A graça, uma depende da outra, um soma com o outro. Oh, glória a Deus! E aí você começa a entender. E ele diz mais: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Disse Abraão: agora eu vou formar uma ligação com você, e você vai abençoar todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 13, verso 11, diz assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que já era a hora de despertarmos do sono. Irmãos, quantos estão dormindo ainda? Ou dormindo significa fazendo a mesma coisa errada. Quando você vai despertar? Quando vai acordar? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada. O dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, bebedeiras, desonestidades, dissoluções, contendas e inveja. O que tudo isso acontecia? No tempo de Noé. A arca estava sendo construída. Muita gente brincava com ele. Outros diziam que era doido. Mas a Bíblia diz que Noé andou com Deus, como descendentes dele, Enoque. Foram homens que andaram com Deus, que sabiam o que ia acontecer. É tão importante essa profecia, porque no livro menor que tem na Bíblia, que chama-se Judas, é citado lá a profecia de Enoque. Ué, mas qual profecia é essa? Vem para o seminário que eu vou falar. Vem para o encontro de casais que nós vamos estudar sobre isso. O que Enoque viu? Louvado seja o nome do Senhor. Homens que andaram com Deus, homens que tinham intimidade e sabiam o que Deus ia fazer, porque ele disse assim: eu sou o Deus que não escondo nada daqueles que são meus amigos. Eu revelo aos meus servos e profetas o que eu vou fazer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estas coisas estavam acontecendo e estão acontecendo hoje, nos dias de hoje. Desonestidade, bebedeira, festas, inveja, contendas, um monte de coisa. E Jesus disse: eu vou vir num dia destes. Eu vou vir num dia destes. Mas, ele continua dizendo no verso 14: revesti-vos do Senhor Jesus, e não precisa ter cuidado com a carne e com as suas concupiscências. Por quê? Porque quem está vestido em Cristo Jesus, não vai sair fazendo essas coisas. Pode até ter vontade, pode até ser tentado, mas não vai fazer. Porque ele está revestido de Cristo Jesus. Irmão, você acha que Deus criou anjo e o anjo é escravo? Não é. Os seres de Deus têm liberdade. Tanto que Satanás se rebelou. E aqueles que quiseram segui-lo, se rebelou.
Continua o momento de adoração e louvor. Essa revelação eu ainda não tenho, eu estou buscando. Por que que você não vem? Não sei. Eu estou buscando, os pastores estão orando por mim, porque também algum deles não vem, então, não sei. E eu quero te dizer uma coisa, olha, eles olharam feio agora para mim. Coisa ferrou até aqui. Não sei quem foi. Eu vou até tirar um pouquinho para lá isso aqui. São coisas perigosas. Você vê como o ataque, a seta vem que... Mas eu não ligo, irmão. Esses anos todos, meu irmão, eu já virei um alvo de... um alvo de seta, né? Pouco estou ligando. Sabe por quê? Porque se alguém tiver aí sentado e tiver buracos na mão, eu não tenho. Nas duas mãos. Então não só vou te ouvir, como vou te adorar. Porque você pagou o preço. Mas você não pagou o preço. Amém? Nem eu paguei o preço por você. E aqui vai uma revelação, nem vou pagar. Porque há um negócio aí que, não, o pastor tem que ir atrás, não sei o quê. Não, não tem que ir atrás nada, meu irmão. O dia que eu puder vender tua carne, vender teu leite, vender, sei lá, você como ovelha, bom, então você virou um negócio. Não, meu irmão. Jesus pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesta palavra é tremendo, porque ontem foi tremendo. Eu estava lendo uma passagem, e está em Jeremias, e uns soldados procuraram Jeremias, e disseram: Jeremias era do povo, todo mundo era do povo de Judá, os remanescentes, nós estamos preocupados, estamos com medo, vamos ser destruídos, somos um exército pequeno. Você pode orar ao seu Deus? E ver o que Ele quer dizer a nosso respeito? E disseram para Jeremias: Jeremias, é o seguinte, você, o que Deus falar, se Ele falar coisa boa, nós vamos aceitar, se Ele falar uma coisa pesada, nós vamos aceitar, mas nós queremos saber, eles queriam entrar no Egito, e Deus tinha falado, não. Jeremias, tá bem, eu vou consultar o Senhor, vou orar. E Deus mandou a resposta, Ele disse: não entre, fala para o povo não entrar. Que eu até usou um termo, a Bíblia usa um termo desse, né? Estou arrependido, mas não é aquele arrependimento de homem, dele estar sofrendo tanto esse povo. Mas eu não quero que eles entrem lá, porque eu quero que eles fiquem na mesma terra. Sabe, a desobediência é uma coisa maligna. Ele volta para falar com os príncipes, chama todos eles, os comandantes, diz: olha, eu já tenho uma resposta. E Deus disse para vocês não entrarem. Vocês vão permanecer na mesma terra. Mas no coração do povo, irmãos, eu estou cansado de ouvir de pedido de oração. As pessoas nem têm mais me procurado tanto, porque eu pergunto: para quê? Por que você quer isso? Por que você tem essa direção? O que está no teu coração? Porque as pessoas vêm para pedir oração apenas como uma forma de concordância do que já está na tua cabeça. Eu não vou entrar nessa. E quando ele fala aquilo para o povo diz assim para ele: você está mentindo. Está escrito lá. Não, você não disse isso. Deus não falou isso. Você está mentindo. Quer saber? Nós vamos entrar. Entraram,
se ferraram, porque Deus disse que a espada ia se levantar contra eles, e se levantou, e ainda houve uma profecia contra o Egito. Bom, se você acha que apóstolo está mentindo, então abre a Bíblia, ô panaca, e leia lá. Está certo ou não? Está lá, ó. Ele não deixa, ele fica na minha cola. Se eu falar qualquer coisa errada, ele é ali, com a Bíblia aberta, e o outro só ali, ó. Assim, ó. Mas não está aberto? Está aí. Meu irmão, você vem às vezes pedir as coisas e quer que concorde com você. Apóstolo, ora pelo meu marido. Para ele conhecer Jesus? Não, para ele morrer. Eu não entendo isso. Sabe, umas coisas esquisitas, dá na tua cabeça. Você acha que Deus vai concordar se Ele mesmo escreveu na Bíblia: eu não vou fazer do jeito que você quer. Amém? Então, quando orar a Deus ou pedir uma direção, obedeça. Pode ser que Ele está dando um maior livramento para você e você não está entendendo. Amém? Hoje o mundo comemora aí o Dia da Mulher, é isso? É hoje? A pastora Patrícia conhece essas datas todas, é isso? É hoje? É hoje. O mundo dá um dia para a mulher, e os outros 300 e tantos dias desce o pau, põe na louça, põe na cozinha ou mata. E a mulher fica brava, porque fala: você não lembrou do meu dia. Mas espera aí, eu fiquei 300 e tantos dias te dando lembrança e fazendo uma... Aquilo não importa, tem o meu dia. É um ser lindo. Nem vou falar porque está morrendo. Vamos falar em Colossenses. Senão depois não me convidam mais para encontro de feminino. Colossenses capítulo 3. O que diz lá? A partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, ou seja, separado, amado, de estranhas misericórdias, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos. É por isso que muitas vezes, quando você vai tomar da ceia, o pão gruda no céu da tua boca, ou encrenca na garganta, e você fica rapidinho, né? Manda beber o cálice para dar uma olhadinha. Não, meu irmão, é para engolir mesmo. Aquele irmão que você tem que engolir. Aquele irmão, aquela irmã que você tem que... Então tem que mastigar muito para poder engolir. Essa é a tremenda coisa no mundo cristão. Suportai-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo te perdoou, faça isso também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E esse amor está falando de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do 44. Presta atenção nisso para você poder entender.
semeia-se corpo natural, 15:44, e ressuscita um corpo espiritual. Há corpo natural e também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito, o quê? Alma vivente. Ele era especial, irmãos. Tinha um corpo especial. Errou, pecou. O que foi o pecado dele? A desobediência. E o pecado continua sendo esse, a desobediência. A gente desobedece. É tão fácil obedecer, é melhor obedecer. Obedecer é melhor do que entrar em sacrifícios. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. O que hoje o Senhor quer fazer conosco? Nos dar vida. Vida plena e vida abundante. Vivificar a nossa vida, nos nossos relacionamentos. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Nós vamos tomar ceia hoje. A Bíblia está nos falando através desses textos, para nós nos revestirmos de Cristo Jesus. Somente assim nós vamos poder restaurar a comunhão com Deus. O que aconteceu com Adão? Agora, Deus fez um sacrifício. O colocou num momento em que diz: agora você pode participar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você pode participar comigo. Quando houve o sacrifício, aqui é um sacrifício, então nós podemos participar das coisas de Deus. Não tem como você viver o espiritual com os seus pensamentos carnais. Não tem, irmãos. Não vou enganar ninguém. Não vou ficar subindo aqui para falar: olha isso, olha a vitória, que mané vitória, você não está alinhado. Você está fazendo tudo errado. Não, mas ora por mim, para mim ter sucesso lá. Mas como é que você está vivendo no teu lar? Tem alinhamento ali? Está alinhado? A maioria dos homens ainda acham que não, mas eu pago as coisas, eu faço as coisas. Meu irmão, pode perguntar para qualquer mulher, ela quer muito mais que isso. Muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Acha que está fazendo alguma coisa? Pelo amor de Deus. Se as mulheres não quisessem proteção, carinho, atenção, não precisava como é que chama a lei? Maria Antônia, é essa? Sei lá. Daqui a pouco vão ter que criar também o plano a lei do João de Barro, porque elas vão começar a ficar nervosas. O dia que mulher começar a ficar nervosa, um monte de homem vai morrer. Já começou, né, irmão? Olha lá. O Dinho é testemunha disso. Um dia ele estava comigo, nós estávamos andando ali numa cidade de Goiás lá. E nós estávamos passando em frente ao fórum. Lembra disso? De repente saiu um homem correndo, de dentro do fórum. Um cara forte, né? E uma mulher com um facão atrás dele, de dentro do fórum da cidade.
Nós olhamos aquilo, passou por nós, o cara pedindo socorro, saiu correndo, a mulher com o facão atrás. Há muitos anos atrás, numa das pregações, Deus tinha me mostrado uma coisa, eu disse: o dia que o crime organizado se organizar para valer, ninguém mais segura eles. Eu já preguei sobre isso, eu não sei, eu tenho essa mensagem aí. É bem antiga. O dia que eles dominarem tudo e entrarem em todos os setores que os crentes deveriam estar lá, eles vão dominar tudo. Um dia essas mulheres vão se cansar. Por que estão morrendo? Porque teve um relacionamento. É a mulher da Bíblia, irmãos. A mulher do poço. Teve um relacionamento, não deu certo. O que a lei dizia? Dê carta de liberação, deixa ela ir. E os outros que ela teve um relacionamento, deu certo. Mas esse último que ela estava, quando ela se encontrou com Jesus, não dava a carta de liberação, ainda ficava enchendo o saco, mas não tinha a Maria José lá, sei lá quem é o nome. De Belém? É da Penha? Podia também ser do Sacomã, sei lá de onde. E aí, o que aconteceu? É tudo assim, irmãos. Então, o que acontece? A mulher quer proteção, quer amor e quer carinho. Mas ela escolhe lá um Zezão novo, eles são novos. E quando é novo, meu irmão, é que nem vestido, carro, terno novo. Tudo é alegria. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E aí depois do casamento, acaba, o pastor abençoa, e aí saem os dois lá, só love, só love. Mas quando começa a chegar os boletos, quando começa a chegar as responsabilidades, começam as acusações. Você não vai fazer isso? Isso é trabalho teu. Aí o outro lado, não, isso é função tua. Ué, cadê aquele compromisso que foi feito? Mas ela quer continuar sendo tratada. E vai escolher outro. Mas ela esqueceu de ver que a primeira escolha já foi uma mão podre. A segunda não pode errar. Aquela mulher do poço ia errar outra vez. Jesus é que liberou aquela mulher. Porque pela quinta vez ia escolher outro mané. Quero falar para os homens aqui. A mulher não é idiota. Se ela fosse, irmãos, nós temos hoje mulheres na presidência de empresas. Lá onde você está, tem mulheres na presidência de empresa? Tem? É verdade, lá é uma presidente. E quando ela chega no pedaço, 5.000 homens. Vê se ele faz isso em casa. Aí ele entra em casa porque ele baixou a cabeça lá na empresa, chutando já a porta. Não faz que nem o dinossauro. Cheguei, querida. Não, ele já vem que nem um louco. Pelo amor de Deus, pô. As mulheres não são bobas. E quando elas pegam algo para fazer, elas fazem. E fazem bem. Conseguem ao mesmo tempo fazer mais de 3 coisas. Dá 2 para o homem. Pede 2 coisas para ele. Pega um irmão aqui qualquer, peço, por favor, pode me buscar um copo d'água? No meio do caminho alguém fala, olha, podia me fazer um favor? Ele vai ficar que nem um tonto ali andando, e não vai saber, meu Deus, o que eu tenho mesmo que fazer? 2 coisas. E Deus escreveu na Bíblia,
nos últimos tempos, levantarei milhares e milhares de mulheres que irão interceder e chorar pelas suas famílias, pelo seu país, pelas coisas de Deus. Estou terminando. Hoje é dia de ceia, irmãos. De nós encostarmos aqui, sabe, o coração aberto, se revestir de Cristo Jesus, ter a tua vida restaurada, teu relacionamento restaurado. A ceia do Senhor, ela é celebrada como um memorial de sacrifício. O sacrifício que foi feito para te revestir. Mas eu vou te dizer uma coisa. Davi, um homem de Deus, que foi enfrentar o Golias, procuraram colocar até roupas nele, não dava, não funcionava. Ele foi com a roupa dele mesmo, só que ele tinha uma coisa, ele disse assim: eu vou enfrentar você em nome do Senhor. Amém? Eu não vou enfrentar. Como você vai enfrentar as suas coisas, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, estou terminando. Deus quer dar coisas tremendas para você. Escute isso que eu quero te falar. Mas como? Olha, eu quero falar para alguns que são empresários aqui. Dá uma olhada nos seus negócios. Vê se está fluindo. A Bíblia diz: não ande associado com as coisas do ímpio. Com quem você está associado? Não estou falando trabalhando para o ímpio. Isso é diferente. O ímpio entesoura para o justo. Mas está se associando. Como está a vida no seu lar? Como está a oração de concordância? Comece a olhar essas coisas. Alinhe-se. Você vai ver as promessas de Deus acontecer na sua vida. Estou te falando como que eu te amo, meu irmão. Não quero ver ninguém passar apertado, difícil. Louvado seja o nome do nosso Deus, tremendo Senhor. Porque Deus é realmente bom o tempo todo o tempo. Alinhe-se, conserte esse relacionamento. Busque conselho. Na multidão do conselhos há sabedoria. Abra o teu coração, meu irmão. Converse. Você vai ver o que Deus vai fazer. Num tempo difícil que nós vamos enfrentar, com as coisas caras como vão ficar, eu te digo, o Senhor vai continuar sendo o teu pastor e nada vai faltar. Nada. Nada. Louvado seja o nome do Senhor. A maior oração de poder está no lar. Quando dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, será estabelecido no reino dos céus. Amém, meu irmão? Sabe, eu gosto muito de ministrar e pregar coisas tremendas que Deus vai fazer, e vai fazer e Ele faz. Ele é um Deus de amor. Mas, irmãos, muitas vezes nós não estamos recebendo porque não está alinhado. A Bíblia diz assim: não existe maldição sem causa. Você já tem, talvez você até tenha, né? Uma caixinha, que é chamada de caixinha da promessa.
Muitas famílias cristãs têm isso em casa, né? Alguns não saem sem tirar um texto. Mas ali só tem promessa. Ali não tem palavras que nos diz, olha, se conserte, se acerte, raça de víbora. Isso não tem na caixinha, pode procurar. Mas por que nós fazemos isso? Porque houve um tempo que nós consultávamos o jornal para saber o horóscopo, para saber o que vai acontecer. A pastora Tramon sabe bem disso. Não saía de casa sem consultar o horóscopo. E se lá estava escrito que hoje vai ter isso, vai ter aquilo. Então o homem sempre foi tolo. Porque no tempo antigo, o pecado entrou tanto no meio do povo de Deus, que eles começaram a dar seus filhos para serem queimados vivos. Para poder ter o quê? Uma boa plantação, uma boa colheita. Olha a ignorância onde chegou. E Deus disse assim, eu não quero que o meu povo faça isso. Sou eu que abençoo. Eu não quero que o meu povo se deem seus filhos ou se queimem. Aí, na teologia passada, algum pregador não entendeu o texto e começou a pregar dizendo, irmãos, não se pode queimar nada, e aí nem defunto se queima mais, porque é pecado. Onde já se viu? Aquilo é só uma carne. O verdadeiro eu já não está mais lá. Já está com o Senhor. Não, mas não pode queimar, porque... Meu irmão, de qualquer maneira você vai virar pó. Um outro pastor falou para mim, mas apóstolo, como é que pode? E no dia que Deus vier restaurar, vai restaurar o quê, meu irmão? Você virou pó, aquilo já saiu dali, já usaram o seu túmulo para outra coisa. Aí ele ficou pensando, falou, mas é mesmo? Agora eu não sei, apóstolo, o que é isso? Meu irmão, vai ler Bíblia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, existem certas doenças que tem que se queimar mesmo, porque senão prolifera. Hoje é o dia. Toma posse disso, meu irmão. Seria a mesma coisa que Deus estaria revestindo cada um de nós, cada vez que nós participamos da ceia. Deus está nos revestindo novamente naquele momento. Por isso que tem muita gente que não participa. E tem muita gente que diz, não quero, não. Não, meu irmão, isso é mandamento. Acerta a tua vida. Deus realmente quer fazer grandes coisas e vai fazer na tua vida. Amém? Você pode receber isso? Baixa a cabeça por um momento. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus por Cristo Jesus em nossa vida. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus, por um dia ter dado a vida por nós. Obrigado por nos revestir, meu Deus. Mas Espírito Santo, é o Senhor que convence. É o Senhor que convence do juízo, do erro, do pecado. Não sou eu. Apenas um instrumento da tua mão. Mas é o Senhor Espírito Santo que pode agora conversar com cada um. E cada um começar a fazer olhando para dentro de si. Sonda, ó Deus. Vê se há algum caminho ruim. Acerta esse relacionamento, esse lar, essa vida, em nome do Senhor Jesus. Abre os olhos dos teus filhos, Senhor, para que a gente possa ver, em nome do Senhor Jesus. Tantas coisas ruins acontecendo, Senhor, mas é porque nós abrimos o espaço, a brecha. Hoje é o dia de fechá-la, pelo precioso sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus,
é memorial do sacrifício vivo, santo, forte e agradável que o Senhor fez. Bendito seja o nome do Senhor. Honra e glórias ao teu nome. Em nome de Jesus.